Desde 2014, grupos da sociedade civil organizada estão envolvidos na formulação de propostas para a gestão, financiamento e programação de uma emissora de rádio que aguardou mais de 55 anos para ser tirada do papel. Trata-se da Rádio Frei Caneca FM, um projeto do já falecido vereador Liberato Costa Júnior. Finalmente, após décadas de espera, a rádio deu início às suas atividades no dia 30 de junho de 2016, com uma programação musical experimental. Para falar sobre os desafios e perspectivas para a primeira emissora de rádio pública do Recife, o Entrevista Coletiva recebe o diretor da Rádio Frei Caneca FM, Patrick Torquato. Olá, Patrick. Meu nome é Luiz Correia, sou estudante do 6º período de Comunicação Social com a implantação da Rádio Frei Caneca. Eu gostaria de saber, depois do projeto, qual foi o motivo da demora de a rádio vir ao ar? Eita, são tantas questões, Luiz. Eu acho que a gente vive em um estado que tem uma dificuldade muito grande de entender o meio de comunicação pública como um direito humano, como um direito coletivo. Eu acredito que esse deve ter sido o principal empecilho. O projeto da rádio é de 1960, né? Então são 5 décadas aí que a sociedade pernambucana, o povo de Recife, do Grande Recife, perdeu de ter acesso a uma comunicação pública qualificada, voltada a trazer diversas questões sociais importantes. Eu acredito que fatos de violência extrema, como a gente vem vivendo recentemente na cidade, estão diretamente relacionados à falta de uma política pública de comunicação coerente que dê ao cidadão informações que ele possa formar uma opinião melhor qualificada, né? Então eu acho que é muito mais uma falta de interesse político, e aí que vem historicamente a comunicação aqui na mão de poucas pessoas, e isso faz com que o cidadão perca, né? O cidadão informação qualificada. Eu acho que esse seria o principal motivo do atraso. Patrick, agora você. Meu nome é Walter. Oi, Walter. Sou período de comunicação também. E a minha pergunta é, por que foi escolhido esse nome, Frei Caneca? Olha, Frei Caneca é um dos grandes pernambucanos, né? Ele é nacionalmente conhecido pela sua atuação como um agitador político, né? Uma pessoa que tem uma coerência muito grande na sua postura histórica. Tem uma característica muito grande que eu acho que é inerente a quase todo pernambucano, que é questionar uma centralização de poder político do Brasil fora daqui do Nordeste, né? Tanto que ele é um dos grandes nomes da Confederação do Equador, que é justamente isso, um grupo grande de pensadores, de articuladores políticos que questionam essa centralização da política e das decisões do Brasil no Sudeste, na época não era Centro-Oeste, mas era no Rio de Janeiro. E o Liberato Costa Júnior, quando propõe o nome dele, eu acho que ele está imaginando de fazer isso, né? De tentar trazer para o pernambucano esse protagonismo, o protagonismo que Frei Caneca teve. E agora com ela? Você. Olá, eu me chamo Fernanda Taide. A Frei Caneca ela é subordinada à Fundação de Cultura da cidade do Recife e tem proposta de ter 90 minutos diários de material jornalístico. Isso. Sobre isso, a rádio tem liberdade para abordar nos seus programas possíveis falhas da gestão do governo e como isso vai ser trabalhado por vocês para que a rádio, ao invés de prestar serviço, sirva como publicidade para o governo. Olha, essa determinação dos 90 minutos de conteúdo vem das propostas da sociedade civil. A gente tem atuado, né, eu, à frente do processo, tenho atuado com autonomia da gestão, eles têm me dado espaço para isso, né, e o que eu posso falar em termos disso é que temos tido autonomia até então. Na política, de maneira geral, não de um partido ou de um gestor, mas na política de maneira geral, não é uma ciência exata, não tem como eu fazer uma afirmação agora que vai ser confirmada ali na frente. O que eu posso te dizer é do que tem daqui para trás, né? Do que aconteceu já. E foi me dado total autonomia. Chegar a uma proposição como essa, chegar a proposições como existe um conselho deliberativo, são garantias que a sociedade civil quer e propõe que qualquer gestão que entre ali deixe isso. Então, para a gente evoluir enquanto sociedade, é absolutamente fundamental que o jornalismo tenha total autonomia de questionar, sim, falhas da gestão. E aí eu não estou falando do jornalismo atuar também, como a gente vem acompanhando, né, na mídia tradicional, comercial, ela defender interesses do dono do jornal, parecendo que está defendendo os interesses da coletividade, do cidadão. Então, nem tanto para um lado e nem tanto para o outro.
Eu acho que fazer um jornalismo comprometido com os interesses do cidadão é fundamental. Isso praticamente não existe. A gente vê uma comunicação comercial muito voltada a defender os interesses do dono do jornal, ou dos grandes patrocinadores, ou de grupos políticos que querem, como a gente acompanhou recentemente no mês de agosto aqui no Brasil, um golpe patrocinado pela mídia. Então, você ter um jornalismo que possa garantir ao cidadão acesso à informação qualificada é fundamental para a cidadania, é fundamental para uma sociedade com saúde, no sentido de como fazer a leitura da realidade. Então, eu acho que é muito maior do que falar mal ou não falar mal do trabalho do prefeito. É muito maior que isso. E deve ser garantido por todos. Toda e qualquer gestão, todo e qualquer profissional de comunicação, todo e qualquer cidadão deve primar por essa autonomia e liberdade. Olá. Olá, eu sou Ruth Maria, também sou aluna de jornalismo, sexto período, daqui da Faculdade Joaquim Nabuco. E a minha pergunta é saber sobre o que a Rádio Freicaneca vai abordar durante o dia a dia, né, da programação, se as músicas selecionadas vão ser só dos artistas pernambucanos, né, com foco mais em Pernambuco, ou ela vai querer focar nas músicas em geral. Olha, eu acho que muito do trabalho da Freicaneca e, de maneira geral, da comunicação pública é trazer para a sociedade a diversidade que caracteriza a gente. Então, nós somos feitos de características físicas, étnicas e culturais completamente distintas. Tem gente que tem hétero, tem gay, tem branco, tem negro, tem magro, tem gordo. A programação ela não pode ser chapada igual para todo mundo. Tem que entender essa diversidade. Da mesma forma que a gente não pode deixar de lado a promoção do que é local, do que tem mais a nossa cara. Então, o foco em promover a nossa cultura, a nossa música é absoluto. Mas ele não vai ser xenofóbico, não vai ser exclusivo de promover a cultura local. É promover a cultura local com o protagonismo que merece, junto dos conteúdos de outros lugares. Mas, em particular, em relação à música, trazer informações de música de outros países, trazer informação de música que tenha outros idiomas, por exemplo, que não só o inglês, né, ajuda a contribuir para que o cidadão e a cidadã possam ter acesso à informação qualificada. Então, eu acho que o conceito seria mais ou menos esse: garantir a diversidade, porém com o protagonismo do que é local. Agora vem para cá. Oi. Olá, Patrícia. Me chamo Gabriela Freire. Eu queria saber o que te despertou interesse em participar da rádio. Eita. Olha, eu trabalho como radialista há quase 20 anos e com gestão já há mais de 10. Eu conheci o projeto da Freicaneca, eu acho que em 2009, mais ou menos, 2008. E para mim é muito instigante você ter um projeto que não terminou, ou então uma grande ideia que não saiu do papel. E Pernambuco tem uma importância muito grande para mim, para o meu trabalho como artista, como DJ que eu sou, e naturalmente o meu trabalho como gestor de rádio pública. O pernambucano, o jeito de lidar com a sua cultura, o jeito do entrelaçamento que a sociedade tem, para mim é muito rico e foi fundamental para abrir a minha cabeça para enxergar o Brasil a partir da gente, a partir do Nordeste, a partir das nossas características. E poder ofertar para Recife, que foi uma cidade que mudou o meu jeito de pensar, uma ferramenta que possa contribuir para o fortalecimento dessa identidade cultural e, sobretudo, a ter acesso ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, era como é que eu posso dizer, um desafio de vida, né? Eu posso me considerar muito sortudo por ter participado desse processo aí na reta final, né? Continuando o trabalho de muita gente que conseguiu cada um dar a sua contribuição, mas fechar aí com o chave de ouro, digamos assim, né? Fazer o processo finalíssimo aí de colocar a rádio no ar, para mim é motivo de muito orgulho. Olá, Bacanina. Qual o orçamento mensal para que a rádio funcione normalmente? Eita, essa é uma pergunta bem difícil. Eu posso lhe falar mais em termos de estrutura do que em termos de números, até porque esses números variam muito. A gente precisa de garantir uma infraestrutura mínima que seja montada e formada por efetivos. Eu tenho pelo menos 2 ou 3 profissionais de cada setor: programação, produção, jornalismo, operação, edição e tudo mais. Eu tenho uma infraestrutura, essas salas de produção e de programação, que tem pelo menos uns 3 estúdios, um de emissão, um para produção e outro para jornalismo, né?
eu vou ter que ter motoristas à minha disposição e, além disso, vou ter que ter grana, né, dinheiro mesmo de fato, para eu poder realizar editais de ocupação da programação. O conjunto é esse. É delicado eu conseguir falar em números para você, até por conta desse período eleitoral, eu não podia ficar fazendo anúncios de valores de investimento, mas a estrutura é essa. Então, a Prefeitura tem que garantir um mínimo de equipe efetiva, tem que ter dinheiro extra para que a gente possa bancar editais de ocupação da programação, para que a sociedade civil possa propor programas, né? E, naturalmente, a Prefeitura garantir a infraestrutura mínima de energia, água, luz, internet, telefone. Esse daí seria o conceito estrutural básico para a rádio poder funcionar plenamente. Oi, olá, Patrick. Eu sou a Dayana Borba. Como a rádio demorou tanto tempo para ir ao ar, então, assim, criou-se uma expectativa muito grande em cima disso. Aí a minha curiosidade é saber como é que está repercutindo na mídia, como é que a mídia está levando esse assunto. A gente está numa situação que é meio um limbo nesse período. A emissora começa no seu caráter experimental a partir do dia 30 de junho, mas ela não foi inaugurada. A repercussão está sendo muito positiva, exclusivamente para a seleção musical. Tamanha era o hiato entre uma demanda e a produção de conteúdo local, né? Principalmente a resposta que vem em relação a se tocar muito frevo, a se tocar música local, se tocar artistas novos que não necessariamente estão na programação de outras emissoras. Então a repercussão está sendo muitíssimo positiva. A gente tem seguramente mais da metade dos ouvintes da Freicaneca que se manifestaram pela internet, que é como a gente tem acesso às informações, e já não eram mais ouvintes de rádio. Isso é um dado muito importante. Eu sei de 3 casos de pessoas que compraram um aparelho de rádio por causa da Freicaneca, né? Então são exemplos de uma resposta muito positiva, mas ainda é exclusivamente relativo à seleção musical. Como a gente não colocou nenhum programa no ar, porque até não podemos, né? Quando sair desse ciclo experimental que a gente vai poder colocar a programação, imagino que a resposta deve continuar nesse mesmo nível de positividade. Mas a demanda por conteúdo de boa qualidade, onde quem produz respeita quem está ouvindo, né, é uma prova muito grande da repercussão positiva que a gente está tendo. As emissoras comerciais tendem a tratar o ouvinte como cliente. Então elas querem ter muita audiência para vender muito anúncio. Não tratam o ouvinte, a ouvinte, de uma maneira respeitosa. Isso é o que a gente tem percebido, que a resposta positiva tem relação com isso. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Nilson, filho. E aí, Nilson? Aproveitando o gancho que você falou da seleção das músicas, e você trabalhou como DJ também, como é que funciona essa seleção das músicas? Se você está no meio da escolha das músicas, se tem alguém que ajuda você a escolher, e como é que você falasse mais sobre isso também? Nesse ciclo experimental, quase que exclusivamente sou eu que faço seleção musical. A ideia é que a gente consiga fazer um entrelaçamento de conteúdos, juntando artistas desconhecidos com artistas conhecidos, artistas novos e artistas com mais de 20, 30 anos de carreira, garantindo um protagonismo fundamental assim, da música local, tocar muita música local. Né? A ideia é que a gente chegue entre 30% e 50% do conteúdo exclusivamente de música pernambucana. A gente tem tocado muitos artistas tradicionais, assim, tem blocos exclusivos de frevo, ou de maracatu, ou de ciranda, que entram de maneira aleatória na programação, né, juntando nomes conhecidos também com nomes desconhecidos, sempre nesse desenho de tentar garantir a diversidade e a pluralidade, sem ficar chato e desconfortável para o ouvinte que não está acostumado com isso, né, e também inserindo novos nomes na programação. A repercussão que a gente vem acompanhando pela internet é muito positiva nesse sentido. Essa garantia da diversidade, as pessoas percebem, então mesmo que você não goste daquele bloco, você percebe a qualidade dele e sabe que alguém está se sentindo representado com aquilo. E eu acho que esse aqui é o grande trabalho, garantir essa diversidade, a pluralidade e, junto com isso tudo, a promoção do protagonismo da música local. É isso. Olá, Patrick, Luiz Carlos, tudo bem? Por vocês atenderem como rádio públicas e também estar agora como esse projeto pioneiro aqui em Recife, né, exclusivamente, atendendo a cultura híbrida de Pernambuco, por exemplo, como é que vocês pensam futuramente no rádio digital para essa iniciativa de vocês? Olha, é bem boa essa pergunta. Eu entendo a comunicação de maneira geral, de maneira multimídia, né, assim, complementar. Por exemplo, só para te dar um dado. Recente, percebendo que a gente tem que cumprir conteúdo de matriz indígena
e rádio basicamente é musical, é sonora, tem alguns conteúdos que eu não vou conseguir atingir as metas que eu preciso, de ter 15, 20% de conteúdo de matriz indígena. Ou seja, eu não tenho músicas gravadas com a boa qualidade técnica que eu preciso para colocar no ar. Mas isso não me impede de cumprir isso. Então eu vou atrás desse material e acabei encontrando um site que tinha uma indicação de 100 mulheres indígenas que você deve acompanhar, por elas serem militantes, porque tem trabalhos interessantes. E aí eu tenho como divulgar isso no site, eu tenho como pedir para que elas gravem depoimentos, eu coloco esses depoimentos, está me entendendo? Então eu vou cumprir de outras maneiras, como por exemplo com artes visuais, eu posso, ou com fotografia, eu posso fazer um calendário da rádio convidando fotógrafo da cidade, tal. Esse jeito de pensar a rádio de maneira complementar com as outras linguagens nos facilita para quando vai pensar a rádio digital. Porque o rádio digital não é só de qualidade técnica digital, o som sai melhor, não é só isso. Ele te possibilita interação, ele te possibilita que você tenha acesso a podcasts no próprio dial da emissora. São diversas questões, mas a multiprogramação é que é a questão fundamental do rádio digital. Assim como para a televisão. A televisão não é só qualidade visual e o som bom, não. Tem acesso à interprogramação, você tem no mesmo canal vários canais, e isso é que a mídia comercial não quer que o brasileiro entenda. Ele tinha como interagir, ele tinha como escolher, e a Globo, a Abert, não quer que as pessoas saibam que a TV digital lhe possibilita isso. O rádio digital segue a mesma tendência. Então eu acho que se a gente está pensando numa programação que seja plural e diversa, as possibilidades do rádio digital amplificam ainda mais isso, para que eu possa trazer outras linguagens artísticas, trazer literatura, trazer artes visuais, né, para o dial. Em rádio digital você já consegue colocar imagem no aparelho. Então, eu estou tocando aquela música, vai aparecer a capinha do disco. Eu estou falando sobre aquela notícia, eu posso colocar uma foto da pessoa lá no aparelho de rádio. Está um pouco longe ainda no Brasil da gente ter essa definição do rádio digital. Mas pensar em programação já diversa, já plural, já garante a gente ter mais condição de produzir quando o rádio digital chegar. Olá. Terminando contigo. Olá, meu nome é Roberto Tavares. Pronto, pegando tudo. Qual a tua sensação de estar em uma rádio que se identifica tanto com a cidade do Recife? Rapaz, eu volto para essa coisa do orgulho, viu? Eu tenho um carinho muito grande por essa cidade. Como um não pernambucano, quem escolhe morar em Pernambuco parece que é um pouquinho mais pernambucano. Eu podia morar em qualquer canto, mas eu escolhi morar aqui. A gente tem características extraordinárias, sociais, étnicas e culturais. Conseguir aproximar um conteúdo de rádio dessas características, no meu entendimento, um trabalho fundamental da emissora. A maioria, quase 100% do dial de Recife hoje não tem nada a ver com a cidade. A gente está escutando, o cara entra com uma notícia do engarrafamento em São Paulo, uma notícia do engarrafamento no Rio. Né? É muito pequenininho a característica do que de fato é local. E quando isso é feito, é defasado, com a cara de anos 80, de anos 70, não é contemporâneo, não é atual. A gente tem esse compromisso, nós como comunicadores de maneira geral, de puxarmos o nosso conteúdo para o mais próximo da realidade. E a gente é comprometido também, briga entre torcida também é problema nosso. E a gente não deve, igual o cidadão comum, botar o dedo e dizer que a culpa é do menino lá da periferia que escolheu ser violento. Não, ele não escolheu ser violento, a sociedade escolheu não dar oportunidades para ele, ele só tem um herói, é o cara que também é violento. Na comunidade dele, ele vai imitar aquele cara, dê outras oportunidades para ele identificar outros heróis, ele vai seguir outros heróis, ele vai ter outras condutas. Se você bota um cara de literatura, se você pega um menino do hip hop e dá para ele um caráter de protagonismo, aquele menino da periferia que podia ir para a torcida organizada e dar uma paulada no outro, ele vai achar o cara do hip hop mais legal. E ele vai querer ser parecido com ele, ao invés de querer ir lá para a torcida, para aquela coisa toda. Então, a rádio, ela tem esse compromisso com a sociedade, de aproximar a realidade e convidar ela para pensar-se, para se enxergar. Isso não é feito aqui nessa cidade. Você tentar imaginar os outros meios de comunicação, eles não têm esse compromisso. É preciso garantir esse compromisso. E depende da gente, os profissionais de comunicação, fazer a sociedade se enxergar e tentar resolvê-lo. É isso. Acabou. Patrick. Ainda falta você. Até onde a gente sabe, os meios de comunicação eles têm um papel fundamental na questão da democratização. Sim. E se tratando de uma rádio pública, como é que eles contribuem para a democratização desse espaço público que está sendo a Frecaneca? Olha,
A democratização, ela depende de algumas características que a gente está tentando seguir. O fato de a gente começar a rádio, antes mesmo de começar ela, convidar entidades da sociedade civil que pensam cidadania, cultura, educação, para virem fazer propostas do que eles imaginam que a rádio deve ser, já é um caminho. Essas entidades elas foram indicadas pelo Fórum Pernambucano de Comunicação, que é um grupo de entidades que pensa só comunicação, e o Conselho de Cultura da cidade de Recife, que é um grupo de entidades, de membros da sociedade civil que pensam a cultura da cidade. Eles indicaram as entidades. A tentativa de manter esse diálogo com a sociedade já demonstra que a rádio não quer ser impositora de conteúdos. Ela quer refletir o que a sociedade pensa. Dando continuidade a isso, formar o seu próprio conselho. Dando continuidade a isso, ter uma ouvidoria para que o cidadão possa se comunicar e a rádio tente se encaixar e pensar sobre si no que diz respeito a isso. O fato de ser pública, por exemplo, ela é uma concessão estatal. Ela vem como concessão educativa que vai pertencer à prefeitura. A prefeitura, por simplesmente, poderia dizer, não, vamos fazer uma programação de qualidade, né? Escolhe um diretor lá e ele vai produzir o conteúdo. Não. Pensou-se e deram autonomia para mim, para eu dialogar com a sociedade e fazer com a cara da sociedade. Ou seja, já estou lidando aí 3 ou 4 dimensões da tentativa de fazer esse conteúdo de fato ser democratizado. A garantia de pelo menos um percentual aí de 1/3 até 40% da programação para que a sociedade possa fazer. São todas iniciativas que garantem essa democratização e uma pluralidade de ideias, né? Isso aí a gente já combate, por exemplo, a lógica da comunicação comercial, que é centralizadora. Você tem um grande grupo comercial que tem 2, 3 rádios, que tem um impresso, que tem uma televisão, que concentra em uma lógica só diversas informações. Ele, quando ele quer promover um conceito que ele acredita que tá certo, né, que normalmente ele está defendendo o interesse comercial dele, ele vai e joga em todos aqueles meios, ele não dá a possibilidade do cidadão pensar sobre aquilo, ele vende a ideia pronta. Então, no sentido da democratização, a Frecaneca está buscando ao máximo trazer essa proximidade com a sociedade e produzir um conteúdo diverso baseado nesse diálogo. Mais uma. Vamos falar sobre concorrência. Certo. Qual o diferencial hoje que a Frecaneca tem em relação às demais rádios? Olha, eu acho que hoje, a gente atuando apenas nesse caráter experimental, que só tem seleção musical, esse compromisso de trazer a música pernambucana em primeiro lugar, eu acho que é o ponto-chave. As outras coisas que vão no decorrer disso daí, porque eu não posso simplesmente mostrar um conteúdo que as pessoas não conhecem. Então eu quero dar protagonismo à pernambucana, mas eu vou colocando junto as outras coisas que o cara já conhece. Então quando ele está ouvindo, não soa tão estranho quando ele ouve um artista desconhecido. Essa garantia de estar colocando frevo em toda a programação, de estar colocando essas outras expressões artísticas que são locais, isso com certeza é o nosso grande diferencial. A garantia de artistas que são, você está ouvindo ali a rádio e ouviu uma música africana, você percebe que o cara está cantando no idioma que você não entende, mas a sonoridade daquilo dali é interessante, é agradável. Como você vai num restaurante e prova um prato, ele parece ser bonito, mas o sabor você nunca tinha provado e aquilo dali mexe com você, você fica com aquela mensagem guardada ali daquele contato positivo. Artisticamente funciona assim, né? O contato que a gente tem com a nova música, e eu tento provocar isso com a seleção musical. A gente ainda tem muita coisa para fazer que vai ampliar essa possibilidade de a gente ser comparado com as outras emissoras com mais coisas. Hoje a gente só tem seleção musical e isso já está dando um diferencial muito grande. Olá, Patrick, eu sou Áquila e como a gente está falando muito questão musical e a Frecaneca é uma rádio pública, além da questão musical, quais outros tipos de programação vocês prevêem para ela que seja voltado ao público no sentido geral? É muito boa essa pergunta. A gente tem uma convenção, de certa forma, equivocada em relação ao rádio, né? A gente como cidadão de maneira geral, e que entendendo que seleção musical é uma coisa menos importante ou menos interessante que o jornalismo noticioso. A ideia que a gente tem na programação da rádio, naturalmente, além de música,
revistas, jornais, documentários, programação infantil, enfim, todas essas coisas. Mas já desde a seleção musical a gente tenta fazer algo de boa qualidade, bem feito, bem organizado, bem selecionado, e o público vem percebendo isso. Não é simplesmente um vitrolão lá que ficam tocando músicas que se repetem, mas uma seleção musical bem pensada. Nas propostas que a gente vem trazendo da sociedade, tem encaminhamentos, né, no eixo que fala de programação, e que a gente deva garantir pelo menos 90 minutos de jornalismo, que a gente tenha programação infantil, que a gente tenha rádio documentários, que a gente tenha, enfim, programas de debate, transmissões ao vivo. A ideia é que a programação, de fato, seja bem diversa e bem plural, mas, sobretudo, que a gente possa experimentar outros formatos que o rádio vem esquecendo, vem deixando de lado, naturalmente por interesses comerciais. Então, a gente conseguir colocar radionovelas, a gente tem experimentações de radioarte, né? São experimentações sonoras, texturas de som, e que isso pode ser feito e deve ser feito para que a gente também possa provocar o ouvinte da gente a imaginar outras coisas, né? Então, é um compromisso social que ultrapassa pura e simplesmente a gente cumprir o que já vem sendo feito. A gente tem que cumprir aquilo, fazendo com boa qualidade e ir além, fazer ainda mais coisas, experimentar outros formatos. Eu acho que é pertinente a gente fazer esse comparativo, sobretudo para nós da área de comunicação, esse confronto entre o jornalismo noticioso e a seleção musical, né? Durante esse último ciclo, eu imagino, dos últimos 15, 20 anos, a seleção musical vem caindo muita qualidade, ou seja, fica sendo um touro tombado para um toureiro, que é o jornalismo, a rádio 100% notícias, chegar lá para furar o touro, mas o touro já está caído, né? Então, parece que a Rádio Nova é uma rádio que toca exclusivamente notícia, né? É uma falácia. É muito importante que a gente tenha jornalismo de boa qualidade, reflexiva, e que traga para o cidadão a oportunidade de ouvir notícias e formar sua própria opinião. Mas existe um confronto aí que precisa ser debatido entre uma boa seleção musical e um bom jornalismo. Acho que a gente está no momento ideal para se debater isso. Olá, Patrick, sou o Carlos. Na pergunta anterior da colega, você citou 2 vezes a questão da programação infantil, que a gente não vê muito em rádios comunitárias, locais, comerciais. Como é que vocês pretendem trabalhar com esse público? Olha, a gente vem num ciclo que eu imagino, né, dos últimos 20 anos por aí mais ou menos, com uma perda muito grande de audiência no veículo, rádio de maneira geral, independente das características. A gente imaginar que eu posso formar, sim, novos ouvintes, convidando-os à experiência de ouvir música, de ouvir informações, de ouvir a contação de uma história, é uma ferramenta que está sendo colocada de lado, não está sendo explorada, não está sendo utilizada. Em Recife tem algumas experiências muito boas de produção de conteúdo para o público infantil, tanto para a rádio quanto para a televisão, né, em audiovisual, e trazer isso para a Frecanec eu acho que é fundamental. A emissora ter esse protagonismo. Então, se você imaginar formatos como um programa ficcional para criança, ou mesmo um pequeno jornalzinho de 5 minutos que faz a decodificação das notícias do dia, só que falado de um jeito mais divertido, mais engraçadinho para o público infantil. Você vai exibir naquela hora que os pais estão deixando as crianças na escola, por exemplo, né? Ou seja, tem uma infinidade aí de formatos e possibilidades que não estão sendo pensadas para o rádio e que a gente quer trazer para a Frecaneca, e naturalmente você formar a criança com boas informações, porque, convenhamos, a mídia tradicional, comercial, está jogando um monte de coisa para essa molecada que, se você for comparar a comida, basicamente é miojo e bala para deixar os dentes cariados, vamos colocar assim. Então é um tipo de conteúdo de pouco nível de reflexão e que deixa uma criança, sei lá, não deixa ela nutrida, ou no mínimo provocada para ter acesso a novas informações artísticas. Trabalhar com elas eu acho que é fundamental para a gente mais na frente ter um cidadão, uma cidadã que teve acesso às informações e que pensa melhor e que flui melhor as ideias. Olá, Patrick. Olá. Como é que está sendo impulsionar uma rádio que tem uma proposta educativa nesse cenário de crise que a gente vê hoje em dia, com a concorrência cada vez mais, assim, né, mais pesada? Como é que está sendo essa experiência de botar a coisa para frente? Olha, o fato da gente ser, por enquanto, né, no ciclo experimental 100% musical, a gente acaba virando um porto seguro, de certa forma. Porque faz parte da instabilidade política do país
o papel da mídia tradicional, né? Eles são, posso dizer que, protagonistas em promover a nossa crise política, em promover a nossa crise econômica. Eles estão ali todos os dias falando isso, falando que é desastre, traz a má notícia e deixa o clima tenso. Esse clima tenso se propaga. Não que não existam problemas, mas a maneira como é tratada faz com que isso se amplifique. E acaba que a Frecaneca fica sendo um porto seguro, né? É um espaço onde a gente não está debatendo isso, onde a gente não está promovendo isso, está praticamente só tocando música, porém uma música de boa qualidade, porém ali nos meandros fazendo o nosso discurso através da escolha das músicas, dizendo de que lado que a gente está, o que é que a gente pensa, né? De certa forma isso está sendo um pouco mais tranquilo. Hoje, se a gente estivesse colocando jornalismo no ar, teria sido uma situação, eu acho que mais complexa, porque naturalmente a gente não pode deixar de dar as notícias, né? E dentro do bojo de tudo o que está acontecendo, não seria fácil, né? Não está sendo fácil para alguns colegas de outros lugares conseguir promover esse conteúdo no meio desse lamaçal de informações, onde o cidadão não consegue identificar de fato o que é realidade, o que está acontecendo. Olá. Durante a Parada da Diversidade de 2015, você participou como DJ Sim. no trio do Instituto Papai, e que foi o trio da cidadania. Sim. Sobre os movimentos sociais, você acha que eles precisam de mais espaço nos meios de comunicação e na Rádio Frecaneca eles vão ter esse espaço? Tem alguma proposta sobre isso? Com toda certeza. Todas essas ideias, né, ideais que são de maneira muito pertinente levantados pelas organizações sociais, de representatividade, de combate ao machismo, ao racismo, à homofobia, enfim, eles devem ser bandeiras da comunicação pública. Então, você poder promover direitos humanos, cidadania, educação e cultura neste meio de comunicação é fundamental. E sim, eles precisam muito de ter essa... como é que eu posso dizer? Que a emissora pública funcione como o seu ambiente de fala, né? Que o microfone esteja lá aberto para promover isso para a sociedade. É importante a gente entender que essas entidades da sociedade civil, elas não estão falando para elas estão falando para a gente. A gente precisa ampliar isso daí, precisa quebrar esse bloqueio. Tem uma expressão que eu gosto de dizer, furar a bolha, né? Por exemplo, a gente tem uma revista semanal feita por mulheres negras, para mulheres negras, não significa que aquilo dali só deva ser escutado por mulheres negras. É para a sociedade como um todo. Então, eu tenho um programa LGBT, por exemplo, ele não está falando só para a comunidade LGBT, está falando para todo mundo, né? E então, é preciso ter essa compreensão de que, sim, de fato, a gente tem que abrir esse espaço e que fora da rádio, inclusive, é preciso que a gente dê esses espaços de fala para o protagonismo dessas pessoas que defendem essas ideias, que levantam essas bandeiras e que são feministas, que combatem o racismo. Eu acho que a rádio tem um papel fundamental. As outras emissoras não estão nem aí. Ou quando colocam com algum interesse comercial por trás. A gente tem que garantir por dar espaço, por entender que a gente está praticando a comunicação pública, dando espaço para essas entidades poderem promover esses ideais. Todos eles. E o mais novo que aparecer, a gente vai ter que abrir espaço para ele também. E, de maneira geral, as pessoas se sentem representadas. Eu acho que essa é uma ação fundamental da rádio. Patrick, existe no Brasil, capital do Brasil, que tem a mesma proposta de vocês? Olha, algumas emissoras públicas de outros estados atuam muito próximo disso, desse compromisso com a localidade tão grande. Eu poderia chamar a atenção para Belém do Pará, a Rádio Cultura, a TV Cultura, né, do sistema Funtelpa, que são estaduais. Eles têm um compromisso muito grande com a produção cultural local. A música de lá, né, da música até mesmo ao artesanato de lá, eles procuram se envolver para promover isso para dentro e para fora, né? A Bahia, a Rádio Educadora, lá, FM de Salvador, tem um papel muito importante em desconstruir essa lógica de uma música baiana só relacionada ao axé, ao pagode e tal, mas promover uma música de matriz africana que de fato é baiana e que precisa ser promovida, precisa ser reconhecida pela sua sociedade. E, enfim, tem alguns estados no Brasil que conseguem fazer isso. Sergipe também, a Rádio Aperipe FM, que é a emissora pública do estado,
tem um protagonismo muito grande num movimento que eles chamam de sergipanidade. Imagina que Pernambuco tem uma produção local muito forte, né? E tem nomes fantásticos como Luiz Gonzaga, por exemplo, que fazem parte da sua tradição, mas logo aqui ao lado, aqui a 400 quilômetros, 500 quilômetros, você tem estados que não têm artistas de dimensão nacional tão grande. E você fortalecer a identidade cultural deles, com o sotaque deles sendo ouvido no ar, é muito importante. Existe um crescimento coletivo de pertença e de se envolver com sua realidade local que precisa ser promovido. Algumas dessas emissoras fazem isso, boa parte das emissoras brasileiras educativas, públicas, né, tentam fazer isso. Não é todo mundo que tem perna, que tem equipe, que tem investimento para fazer. Mas eu acho que esse é o melhor caminho. E a gente está tentando implementar aqui na Frecaneca o melhor de todas essas experiências e de promover muito esse conteúdo local para fortalecer essa identidade. Patrick. Olá. Com toda a sua experiência, o que é necessário para que uma rádio seja efetivamente uma rádio pública? Esse debate de comunicação pública ele é recente no Brasil, né? Tem a EBC, a lei da EBC, se eu não tenho nada, é de 2007, é de 2008. E se você imaginar que na Inglaterra tem mais de 100 anos, né, a gente está muito atrasado em relação a isso. No Brasil, as emissoras de comunicação, tanto de rádio quanto de TV, elas começam comerciais, né? Na Europa, elas começam como um serviço público, como hospital público, como escola pública, que serve ao cidadão, entendendo que a pessoa que consome o seu produto é um cidadão e não simplesmente um comprador. Entender que o ouvinte é um cidadão, uma cidadã que merece respeito, que precisa ser munido de informações qualificadas para pensar de uma maneira melhor, é o papel da comunicação pública. A comunicação comercial não está nem aí para isso. Ela quer mais audiência para poder vender mais produtos. Essa é uma das características, né? A tentativa de você ter um controle social via ouvidoria, via conselho com paridade, que a sociedade possa estar ali questionando por que entrou aquele conteúdo, está faltando aquela coisa. A abordagem daquele jornalista que é um fato claro de estupro e ele fica dizendo que fulano supostamente atacou a menina. Não, está claro que foi estupro e a gente tem que tratar isso. E toda a cultura de estupro precisa ser tratada de uma maneira incisiva pela comunicação, mas a comunicação comercial não. Talvez, parece que foi e tal, a comunicação pública tem esse papel. E aí é papel do conselho, da emissora, cobrar que o jornalismo não pode atuar daquela forma. Não pode atuar repetindo aqueles conceitos da sociedade que deve trabalhar justamente na tentativa de corrigir isso. Comunicação pública é nesse caminho. É a tentativa de dialogar, de tratar o cidadão, o ouvinte como cidadão, de ter participação da sociedade na construção via conselho, via ouvidoria, e você ter investimentos que sejam independentes do governo, né? Então, ter dinheiro via outras formas de investimento, que não seja necessariamente o dinheiro que vem da prefeitura para poder manter a rádio. Essas características deixam cada vez mais público o meu perfil e o meu conteúdo. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente está trabalhando nesse caminho para ver se a gente consegue chegar lá. E aí? Uma mudança de governo, o que pode mudar o meio de comunicação radiofônica em nosso país? Olha, eu estou com muito medo do que está acontecendo com a EBC, que é a nossa empresa pública de comunicação nacional, né? Que tem a TV Brasil, que tem a Rádio Nacional. Esse governo interino, que agora virou o nosso governo efetivo e que é absolutamente questionável, atacou diretamente a EBC, tentando tirar o presidente, dissolvendo o seu conselho. Isso é muito delicado, porque cria uma prerrogativa para que outros estados façam isso, né? Outros governos façam a mesma coisa. Isso é muito perigoso para a nossa cidadania. Eu acho que para a democracia ser efetiva, você precisa de uma comunicação que seja pública e independente. Porque senão o cidadão não vai ter acesso a uma informação qualificada para poder pensar, construir a sua compreensão de realidade. Eu vejo de um jeito muito triste. Porque o que estamos construindo para a Frecaneca, por exemplo, é muito balizado nessa lógica de construção de uma comunicação pública, diversa, plural, com participação do cidadão. Se o governo que entra destrói isso, ele está naturalmente dizendo para a sociedade que esse não é o caminho, não. Então a gente vive um momento muito delicado, né? Muito delicado mesmo,
e tomara que a gente consiga reverter, porque a garantia da nossa democracia, eu acredito que passa por uma comunicação pública independente. Aqui, Patrick. Houveram muitas mudanças do projeto inicial da rádio até o final? Sim, como é um projeto longo, de 56 anos, sim, houveram muitas mudanças. Do dial, né, do número da gente que ia ficar ali, que fica no rádio, 101,5, era um outro número, isso modificou. Inicialmente ele iria para esse lugar onde a gente montou a antena, que é o Alto Santa Terezinha, mas ele foi modificado para a possibilidade de outros 3 lugares, acabamos retornando para o Alto Santa Terezinha, que é um prédio, um equipamento da própria prefeitura. Ela é pensada como uma emissora educativa, há mais de 50 anos atrás, nunca deixou de ser compreendida como uma ferramenta de promoção de educação e cultura, mas dos últimos 15 anos que ela é compreendida como uma emissora pública. Ela entra nessa lógica do que via sendo pensado para a TV Brasil, para a Rádio Nacional, que é justamente nesses últimos 10, 15 anos. Então, o que eu posso te dizer é que sim, mudou porque era necessário mudar, mas não mudou para pior, mudou sempre para garantir o avanço, né? Eu acho que você tem consciência de que as mudanças sim podem ser positivas, elas aconteceram para garantir mais participação, mais transparência, mais diversidade, mais pluralidade, ou seja, veio mudando de acordo com a evolução da própria sociedade. Olá, Patrick. A minha pergunta é sobre como a rádio é uma rádio pública, não há aquele sentimento assim de medo de sofrerem censuras pelo governo, principalmente nos programas jornalísticos? Esse medo ele vai existir ad eternum, né? Sempre vai acontecer. Essa sombra da regulação, da censura, é uma coisa que vai existir para todo sempre. Só quem pode garantir isso é a nossa evolução enquanto sociedade, né? É a maturidade da sociedade que vai fazer com que a gente consiga garantir essa evolução. Então, por exemplo, achar que este prefeito vai interferir, ou que o próximo prefeito vai interferir, faz com que a gente consiga construir um diálogo com a sociedade que possa proteger isso. Então, o que vai garantir não sou eu ou não é o prefeito, é a sociedade em si estar consciente de que a gente deve manter essa autonomia. Eu, em particular, só consigo enxergar a democracia através de uma comunicação que seja independente. Esse medo a gente deve ter, um receio natural que a gente deve ter, mas a gente deve trabalhar na construção da proteção disso. E as ferramentas são essas. É você ter audiência, é você ter participação popular e o gestor que vai entrar lá, que pode ter algum interesse maior, ele vai ficar receoso, porque ele sabe que existe uma audiência que está cobrando quem está trabalhando, né? E existe uma equipe qualificada que quer garantir essa independência e existe um conselho forte que pode cobrar e pressionar para que o gestor não faça esse tipo de intervenção. Entendeu? Você? Olá, Patrick. Assim, uma pergunta que eu acho extremamente interessante é que como é que vocês hoje visualizam, por exemplo, a Frecaneca ver a situação das rádios comunitárias, né? Porque quando se instala no Alto Santa Terezinha a antena de vocês para a transmissão, nós temos também ali pela Zona Norte, Bomba do Emetério, por exemplo, uma grande produção cultural, entendeu? Como é que esse apoio seria herdado por vocês também? Olha, eu acho que a rádio comunitária é um tipo de ferramenta fundamental na promoção desses conteúdos locais, dentro de um microcosmo ainda menor do que o da cidade, né? O da comunidade. Quando você empodera o cidadão, o coletivo ali, de um meio de comunicação, ele consegue se enxergar melhor. Tem um exemplo bobo que é o espelho, né? Por mais que você tente se arrumar, se ajeitar, se vestir bem, ajeitar o cabelo, se você não tiver um espelho para se ver, você perde o domínio disso, você perde o controle disso. E você passa a acreditar no que as pessoas dizem para você. Teu cabelo está assanhado para cá, teu cabelo está ruim, está feio. Ou seja, você não tem autonomia de, com a sua própria consciência, construir a sua cara. Você ter uma rádio comunitária está muito relacionado a isso. As pessoas se conhecerem, se fortalecerem enquanto entidade, enquanto um grupo coletivo. E tem uma coisa que uns pensadores de rádio comunitária falam, que ela não precisa necessariamente de ouvinte, mas ela precisa de falante, né? Então, quando você oferece essa consciência para uma comunidade, que ela pode se comunicar a partir daquele meio de comunicação, da rádio comunitária, você está fortalecendo ela em termos de identidade, inclusive de intelectualidade.
eu enxergo, eu em particular, enxergo a ferramenta da rádio comunitária como complementar da comunicação pública. E eles devem atuar de maneira parceira. A gente tem garantias de conteúdo, de comunicação comunitária, a gente tem proposições que vêm da sociedade de que a gente deve estimular, fortalecer a comunicação comunitária, e eu entendo também assim, eu fico muito feliz de que eu vou ser obrigado, digamos assim, né, eu tenho que direcionar forças para fortalecer a comunicação comunitária, que é fundamental para a democracia também, tanto quanto a comunicação pública. Opa. Boa tarde, eu gostaria de saber como acontece a liberdade de expressão nas rádios públicas, se há algumas restrições ainda nos dias atuais. A gente trata essas, assim, vamos colocar, a liberdade de expressão é um conceito muito genérico, mas que a gente pode trazê-lo para essa autonomia de conteúdo, né? A gente falou há pouco sobre a intervenção do prefeito, a intervenção do gestor, por exemplo, no conteúdo, na abordagem dessas questões. E eu entendo que se a gente consegue garantir a autonomia da comunicação pública, é que você garante, de fato, a força daquele meio de comunicação no sentido de garantir a democracia. Então, a liberdade de expressão ela deve ser totalmente protegida para que, sim, de fato, o cara tenha total autonomia. Porém, essa liberdade de expressão, ela vem também com certos compromissos. Então, você não é totalmente livre. Você tem um direito, mas você tem alguns deveres que estão relacionados ao que você está falando, como você está abordando. E você vai ter que, sim, cumprir com o que vem depois disso daí. Fale o que quer, mas também esteja disposto a proteger, né, a se garantir em relação às consequências do que isso vai trazer. Quando o microfone está na tua mão, você não tem a total autonomia. Tem um monte de gente por trás desse microfone e aí você tem esses compromissos com essas pessoas. Então, essa consciência de que é coletivo, que é muito mais do que o que eu estou escolhendo, é o que faz com que a liberdade de expressão ela não seja individual, ela seja coletiva. Então, você tem ali direito de falar, mas você tem direito de falar e o seu direito está maior quando você fala em nome de mais gente. Se você ficar falando só em nome próprio, escolhendo a música do seu amigo, bota na sua música para tocar na rádio, vai perdendo completamente a tal da liberdade de expressão, porque você está fazendo uma coisa para o seu interesse pessoal. E eu acho que é isso que a gente deve tentar combater. Opa. Patrick, boa tarde também aos companheiros aqui. Eu trabalho na área de rádio já há mais de 20 anos e comecei em rádio comunitária. A Rádio Freicaneca, como foi colocado na pauta, é uma rádio educativa, é comercial ou comunitária? Nós somos uma emissora educativa na prerrogativa que está relacionada à Anatel, assim como a Folha, por exemplo, é uma rádio educativa, assim como a Universitária também é uma rádio educativa. A nossa atuação vai no viés de tentar transformá-la em emissora pública, do ponto de vista de gestão, para que o cidadão, coletivamente, as entidades possam fazer a gestão e a proposição dos conteúdos dela. Então, não simplesmente é uma emissora educativa estatal que segue os interesses do gestor que vai estar lá, do partido que vai estar lá. A tentativa, o esforço maior é que a gente tente fazer com que ela seja cada vez mais pública, né? Que tenha conselho, que tenha ouvidoria, que as pessoas possam se sentir representadas por aquele conteúdo. E, sobretudo, que o cidadão não sinta diferença quando muda a gestão. Mudou o prefeito e a rádio muda. Não é para ser assim. Mas porque no Brasil é assim mesmo. Não é para ser assim. A rádio ela é para o cidadão, não é um projeto de gestão, é um projeto de Estado, para que eu possa oferecer para o cidadão alta qualidade de conteúdo de comunicação para que ele possa formar a sua opinião. É isso. Patrick, a gente agradece a tua presença, lembrando que esse é um debate que não encerra aqui, na verdade está só começando com a chegada da Rádio Freicaneca. É um debate urgente que a gente tem aqui em Pernambuco sobre a nossa comunicação pública, sobre o que é feito da nossa comunicação pública. E a gente espera contar com a tua presença em outros momentos, em outras oportunidades, porque também acredita que é nesses espaços de formação que a gente precisa cada vez mais estimular esse debate. Muito obrigada pela presença, obrigada pela participação de vocês, meninos. E é isso. Obrigada para você que nos acompanhou até agora também.